Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Pai. Pai, nós colocamos em Tua presença, Senhor, a vida do nosso querido e amado pastor Disseu, ó Pai. Que o Senhor fale através dele, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai. Que a gente possa, Pai, aprender mais da Tua palavra, ó Pai, e buscar, ó Pai, compreender o quão grande o Senhor é sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, nos ajude, ó Pai, a reconhecer quem o Senhor é, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Continua abençoando a vida dele, a sua família, e que em tudo que ele fizer possa ser para a honra e para a glória do Teu santo nome. É assim que eu oro, agradecido por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Som. Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aos que estão aqui no templo, também a você que acompanha de casa, de algum lugar, do serviço, através aí do Facebook ou até mesmo do YouTube. Queria compartilhar com você uma mensagem que traz um pouco da biografia do nosso apóstolo Paulo e que está como textuário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de 1 a 5. Então você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, você que está no templo também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde nós leremos os versos de 1 a 5. Que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho,
quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Essa é a passagem, nos conta exatamente a conversão, ou o momento aonde ocorre a conversão de Saulo. O apóstolo Paulo, que ainda era chamado de Saulo, ele estava indo para uma cidade que se chamava Damasco, a fim de que ele pudesse inclusive perseguir alguns cristãos durante esse caminho. E quando a gente fala de perseguir, a ideia que nós realmente compreendemos vendo para a história da vida de Paulo é que ele iria até mesmo estar disposto a assassinar os cristãos que ele encontrasse durante o caminho. Mas existe uma diferença que precisa ser notada neste momento, porque o Saulo desta passagem não é alguém que desconhecia a existência de Deus. E notem que nós estamos falando de conversão, de um processo de transformação, de mudança de vida a qual Saulo passa e que está intimamente ligado a uma diferença, que é o Saulo que saiu para ir a Damasco, ele sabia sobre Deus, mas ele não conhecia a Deus. E existe uma diferença muito grande entre saber sobre algo e conhecer algo, ou saber sobre alguém e conhecer alguém de fato. Para que vocês entendam sobre o que eu estou falando, Paulo era um homem nascido na cidade de Tarso, que era, como ele mesmo disse, não um pouco célebre, era uma cidade famosa. E Tarso era uma cidade famosa porque era uma cidade universitária e um centro da cultura grega no seu tempo. Por causa disso, Paulo ele se dedicava muito aos estudos e, sendo também judeu da tribo de Benjamim, ele estudou a lei do Senhor com muito afinco, sendo discípulo de um famoso fariseu chamado Gamaliel, que era neto de Hilel, que tinha uma escola de fariseus muito conhecida nos tempos de Jesus. Paulo também era um cidadão romano, por título herdado. E enquanto judeu da tribo de Benjamim, ele era considerado um zelote, alguém que zelava pelo nome de Deus. O partido dos zelotes dentro do farisaísmo significava exatamente isso, pessoas que guardavam o nome de Deus. Vem do grego zelotes e do hebraico canaim, que significavam um grupo de pessoas que acreditavam inclusive na luta armada contra romanos e também contra os cristãos, pois diziam que era necessário inclusive matar pela palavra. Esse era o Paulo que sabia sobre Deus, mas que ainda não conhecia a Deus. Paulo era um homem que sabia muito sobre Deus, mas pouco conhecia Deus. Nós podemos perceber exatamente isto no texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que descreve a sua conversão. Eu digo isso porque no verso 5, ao ouvir a voz do Senhor, Paulo se dirige a quem falava com ele com uma pergunta. Mas essa pergunta, ela demonstrava temor e conhecimento. Paulo, quando se dirige a quem estava falando com ele, ele pergunta: quem és, Senhor? E ele está usando um termo em grego no original que se diz Kyrie,
ou Kyrios, que era uma palavra que os judeus utilizavam somente para o Senhor Deus. Então está implícito que ele sabia que era Deus que falava com ele, porque ele usava esse termo grego que era o termo ao qual os judeus utilizavam para se referir ao Senhor. Era um termo que era usado especialmente para falar de Deus. E é importante lembrar que os judeus, eles não fazem diferença entre pessoas da Trindade. Então, usar o termo Kyrie demonstra que Paulo sabia que era Deus quem o falava. Mas, no entanto, havia uma dúvida na sua expressão: quem és? Pois Paulo sabia sobre Deus, mas ele não conhecia a Deus. E Paulo mostra que essa intimidade com Deus lhe faltava. Ele sabia sobre Deus, mas não o conhecia. Mas Jesus, conhecendo o coração de Paulo e sabendo quem ele era, ele se apresenta: eu sou o Senhor. E Jesus usa o mesmo termo no grego: eu sou o Kyrios, de quem você fala, de quem você prega, mostrando para Paulo que, mesmo sendo Jesus, havia unidade entre ele e o Senhor que Paulo tanto estudava, que Paulo tanto pregava. E ele ainda diz: eu sou o Senhor, eu sou o Kyrios, eu sou Jesus a quem você persegue. E sabe, assim como Paulo, existem muitas pessoas nos nossos dias, nos nossos templos, que sabem sobre Deus, mas não o conhecem de verdade. E nós vamos falar 3 coisas da vida de Paulo que mostram como uma pessoa age quando ela sabe sobre Deus e como ela age quando ela realmente conhece a Deus. Foram 3 coisas que na vida de Paulo foram transformadas neste dia, quando ele de fato pôde conhecer a Jesus, quando ele pôde conhecer o Senhor, e que mudaram a vida de Paulo. A primeira das coisas é a religiosidade. Se você ler a epístola ou a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, no verso 14 ao 16, Paulo está se referindo a ele mesmo, dizendo o seguinte: e na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente eu então não consultei nem carne e nem sangue. Veja que Paulo, ele mesmo diz sobre a sua tradição e sobre o zelo que ele tinha com a sua religiosidade, porque ele fala no verso 14: e na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Paulo, zelote, zeloso da tradição e da lei. O que esse zelo trouxe a Paulo? Na verdade, esse zelo excessivo que Paulo teve trouxe somente morte. Primeiro, trouxe morte ao próprio Paulo, que se via cego, que se via perdido, mas também trouxe morte a muitos cristãos que se encontraram com Paulo. A religiosidade de Paulo o levou a matar pessoas, mas também o matava a cada dia que passava no centro dessa religiosidade. E esse é o preço da tradição. Não que nós não possamos ter tradições, mas se a tradição ela não servir para vivificar, e sim para destruir, a tradição ela é inválida. Ela não vale para nada.
A tradição e a religiosidade que Paulo tinha traziam somente uma aparência, mas não traziam a verdade. Porque a verdade, ela só existe no Espírito, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, como diz o Evangelho de João no capítulo 4, verso 23. Como Jesus disse à mulher samaritana, os homens, eles muitas vezes focam muito mais em como adorar do que em quem estão adorando de verdade. Não é incomum ver nos nossos meios cristãos uma disputa, às vezes, de denominações sobre dogmas. Dogmas que inclusive chamam de doutrina, não sabendo nem qual é o significado da palavra doutrina. Porque existe uma diferença entre doutrina, dogma, liturgia. A doutrina é o conjunto dos assuntos aos quais a Bíblia fala. Por isso nós temos a doutrina do Espírito Santo, a doutrina teológica sobre Deus Pai, a doutrina sobre a pessoa de Cristo Jesus, a doutrina sobre o pecado, a doutrina sobre a salvação, que são os assuntos aos quais nós podemos reunir textos bíblicos que falam na mesma linha. Mas então nós transformamos o que nós fazemos liturgicamente, a maneira como nós cultuamos, como se isso fosse uma doutrina, mas não é. Na própria conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: em Jerusalém que vamos adorar, ou em qual lugar iremos adorar? E é quando ele fala: nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar, mas a Deus se adora em espírito e em verdade. E se você se preocupa demais com as liturgias e com a forma como que as pessoas se colocam diante de Deus, achando que há um padrão físico para tal, você era como Paulo antes da conversão, apenas um religioso. Mas a religião, ela não traz salvação. Quem traz salvação é Cristo. A tradição, ela não traz salvação. Quem traz a salvação é Cristo Jesus. E as pessoas muitas vezes focam tanto na aparência que não importa se uma pessoa conhece ou não a Deus de verdade, se ela aparentar que sabe algo sobre Deus, já é o suficiente. E nisso muitos estão se perdendo. Porque o Paulo convertido, ele mostra que toda aquela adoração que ele tinha pela lei, todo aquele zelo que ele fazia pela lei, que todas aquelas situações que ele colocava, elas são inválidas. Ele mesmo aponta isso. Após convertido, ele mostra que embora as exigências da lei fossem justas, elas foram cumpridas em Cristo. Ora, pastor, mas onde que está dizendo isso? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 4, ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda que todas estas exigências da lei fossem injustas, nós fomos justiça de Deus feita em Cristo Jesus por causa do seu sacrifício, por causa de Cristo. Isto mostra que não houve desmerecimento das exigências, pelo contrário, elas foram cumpridas. Mas a lei e a tradição dizem: façam isso, ou façam aquilo, ou não façam isso, ou não façam aquilo, para não serem condenados. De modo que a lei e a religiosidade fala de condenação. Mas o Espírito de Cristo nos diz que somos transformados pelo amor de Cristo, de modo que não praticamos o que é mal por causa do Espírito de Cristo que vive em nós.
como está escrito também pela carta de Paulo aos Coríntios, na 2ª, capítulo 3, versos 5 a 6, que diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E agora nós somos salvos e libertos do pecado. A religiosidade fala de morte, de condenação, mas o Espírito de Jesus nos fala de vida e de salvação. E o discurso de Paulo é evidentemente transformado após o processo da conversão, porque aquele cara que estava disposto a matar por causa da palavra de Deus, ele percebe que isso de nada valia, porque nós fomos feitos em Deus para sermos livres através de Cristo Jesus e não mais presos como os judeus pregavam naquela época e como hoje muitos religiosos, seja de qualquer denominação que for, ainda praticam. Mas pastor, e os pecados que nós então cometemos sendo convertidos, significa que eles não devem ser transformados? Paulo também responde essa pergunta. Sabemos que o convertido não vive em paz com o seu pecado. O arrependimento é a maior prova disso. Mas sabemos que o pecado, ainda que ocorre porque o corpo está morto, embora o espírito esteja vivo. Ora, pastor, mas como é isso? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito, ele vive por causa da justiça. Sabe, esse dilema sobre o pecado que nós cometemos sendo convertidos, ele é um dilema real. Nós precisamos viver esse dilema. Porque é isso que mostra para o mundo que há necessidade de arrependimento. Mas isso também tem que mostrar para nós um outro aspecto. Não julguem para não serem julgados. Sabe por que Deus ele não retirou o pecado de prontidão da carne? Para que a carne estivesse morta e as pessoas pudessem olhar para nós e ver a humildade de Cristo que se entregou. Mas alguns cristãos não se comportam humildemente por causa da religiosidade. Alguns cristãos eles se comportam arrogantemente. Nós não devemos deixar-nos dominar pela carne. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 8, verso 8. Não vos deixeis dominar pela carne, porque isso não agrada a Deus. Mas devemos então viver em arrependimento. Não que o arrependimento traga a salvação, mas mostra a marca do salvo ao mundo. Mostra a real mensagem de Jesus ao mundo, que sempre foi essa: arrependei, pois está próximo o reino de Deus. A marca do arrependimento, ela precisa ser carregada para que nós nos lembremos que o corpo está morto e que nós vivos estamos no Espírito, pela justiça de Deus. E nós vamos viver esse combate até o fim da vida. Como Paulo também inúmeras vezes disse, eu preciso viver esse combate. Esse combate, ele é a marca de que nós somos salvos. Porque a salvação, ela é mérito de
de Cristo, como disse o mesmo apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1 a 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus então, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, o condenou no pecado da carne. E também, como ele disse na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, um texto bastante conhecido por nós cristãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não há merecimento nenhum de nenhum ser humano na salvação. A salvação ela é mérito de Cristo. E nós podemos ver que a religiosidade de Paulo o matava. E ele se viu constrangido por saber e por entender que ele jamais cumpriria toda a lei. E não houve outra alternativa a Paulo, senão se render à graça e se desfazer de toda religiosidade. É por isso que o pecado ainda reside na carne, para que nós entendamos essa outra característica que vem sendo transformada, ou que foi transformada na vida de Paulo a partir da sua conversão, que é a arrogância e o orgulho que ele tinha de Deus e também da lei. Uma vez que Paulo conheceu a Deus e viu-se imperfeito diante da lei, ele se despiu de toda essa religiosidade, pois a vida perfeita que Cristo levou não seria alcançada e não será alcançada por nenhum de nós, a não ser que nós nos rendamos à graça vivificadora do Espírito de Jesus Cristo. E essa arrogância e esse orgulho não cabem na vida de um cristão que conhece a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus amados? Como Paulo mesmo disse, Deus a si mesmo se desfez e se colocou em forma de carne. Se o Deus, ele não se portou arrogantemente, como pode um cristão que diz que conhece esse Deus se portar arrogantemente diante do sacrifício que nem foi ele que fez, foi o próprio Deus? Para isso, Paulo também, depois transformado, falou aos Romanos, no seu capítulo 2, verso 17 até o 29. Olhem só o que Paulo fala desse orgulho que as pessoas sentiam de Deus e da lei. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te gloria em Deus, e sabe a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. E tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, mas somente se guardares a lei. Mas se és um transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ele ainda continua explicando com argumentos que para um judeu fica muito claro que não adianta amar tanto a lei se não seremos capazes de cumpri-la. Ah, pastor, significa que nós vamos abrir mão de fazer as boas coisas que a lei nos diz? Não. Só não devemos usar a lei de maneira arrogante, de maneira orgulhosa, de maneira prepotente, porque quando nós praticamos as coisas boas, lembrem-se do que o próprio Paulo falou, e isso não vem de nós, mas vem do Espírito que Cristo nos deu, que deve nos fazer nos portar humildemente. Troque nesse texto a palavra judeu por crente, porque a arrogância e o orgulho, sendo os mesmos, não importa o título, judeu ou crente, tanto faz. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já disse: eu não quero ser crente, porque tem crente que se acha justo por fazer isso ou aquilo, ou por não fazer algo, mas que pratica fofoca, injúria, egoísmo, maledicência, avareza, que dá calotes, mostrando-se alguém completamente diferente do que prega. Como diz o verso 24, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de pessoas que se comportam assim. Mas aquele que se porta humildemente e que serve ao próximo e que demonstra e pratica amor, ainda que não fale de Cristo, está pregando a Cristo e transbordando a manifestação do reino de Deus na vida do próximo, na vida dos outros, quer sejam cristãos ou não. Tem cristãos que eles não precisam falar, somente com as atitudes que têm, eles pregam o evangelho. Vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. De pessoas olharem para vocês e pensarem coisas boas, e olharem para vocês e pensarem: puxa, tem algo de diferente nessa pessoa. Mas quando vocês fizeram isso, era porque vocês estavam manifestando o reino de Cristo na vida destas pessoas. Porque o reino de Cristo manifesto, ele não precisa nem sequer de palavras. Essa semana mesmo estávamos conversando, eu e a Alciene, sobre comportamento de filhos, e o quanto os filhos repetem aquilo que nós fazemos, e ela me lembrou de um ditado popular que diz: a palavra pode até instruir, mas o exemplo, ele arrasta. As nossas atitudes, elas falam muito mais de nós do que as nossas falas. O amor que nós praticamos, a bênção que nós proclamamos, ela fala muito mais de nós do que aquilo que nós podemos falar. Uma atitude cristã, praticada no Espírito, ela vai sempre falar muito mais do que qualquer palavra que possa sair da boca. Porque a própria salvação, ela não veio por Cristo ter falado. A salvação, ela veio por Cristo ter agido, por Cristo ter morrido, por Cristo ter nos amado quando estávamos mortos. Então o cristão, ele não pode ser aquele que se porta arrogantemente, não pode ser aquele que se orgulha da lei, pelo contrário.
No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 26 a 28, Jesus ele fala aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior entre vós, antes seja servo de todos. O exemplo e a atitude, ela arrebanha as pessoas. Sabe o que era mais glorificador na igreja primitiva? É que ainda que eles não pregassem, as pessoas se convertiam pelas suas ações. Há alguns estudiosos que falam que a conversão de Paulo, apesar de ter se consumado nesse texto que nós lemos no livro de Atos, ela ficou marcada pela vida de outro cristão que ele ajudou a assassinar, que foi Estevão. No finalzinho do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, enquanto Estevão está sendo apedrejado, ele diz: Pai, perdoai-lhes. E a Bíblia diz que Saulo assistia e consentia naquilo, mas ela frisa exatamente que Paulo estava lá. Eu tenho certeza, meus amados, que você que se converteu, que se rendeu ao Evangelho, tem marcado na sua vida, além das mensagens que talvez você tenha ouvido, o exemplo de pessoas que te constrangeram por causa do amor. E aquele que julga, colhe para si condenação, mas nenhuma condenação há para aquele que não julga, para aquele que se porta humildemente, mas especificamente para aquele que é capaz de amar o outro, não há condenação. E a Bíblia diz que contra isto não há lei. E a terceira coisa, e última, que foi transformada na vida de Paulo, a sua obstinação. Não que Paulo tenha deixado de ser obstinado, mas ele era obstinado nas coisas erradas, e isso foi transformado. Essa obstinação ela era tão evidente que o próprio Cristo ressalta para Paulo: é difícil, Paulo, é duro para você recalcitrar os aguilhões. Traduzindo para o nosso português do dia a dia, é difícil, Paulo, resistir à espada, resistir, sabe, a essa defesa zelosa que você tem. Jesus conhecia a obstinação de Paulo, mas após a conversão de Paulo, Paulo se tornou obstinado a pregar. No próprio capítulo 9, lá no verso 20, pouco tempo depois da conversão de Paulo, a Bíblia já diz que Paulo estava pregando a Cristo, e a Cristo como Filho de Deus. Paulo também se torna obstinado em ver Jesus, a ponto de não validar mais a sua própria vida, a não ser por Cristo. Quando ele diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 20 ao 23, quando ele fala exatamente isso: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo já não se tornou mais obstinado em matar a outras pessoas, mas a não viver mais se não fosse por Cristo Jesus. E essa diferença arrebatadora da vida de Paulo
ela fica ainda mais evidente quando ele completa a sua jornada e diz para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, na minha obstinação, na sua, que nós possamos dizer a mesma coisa: combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Quanto a mim, quanto a você, nós sabemos sobre Deus ou conhecemos a Deus? Nós ainda estamos vestidos de religiosidade, ou já nos rendemos à graça arrebatadora do perdão de Cristo? Nós ainda estamos presos na arrogância e na prepotência de sermos cristãos? Ou já nos colocamos na posição de servos humildes e transformados que pregam a palavra sem precisar abrir a boca? E que a nossa obstinação seja transformada, como também a de Paulo. Que fique essa reflexão. Se você que está aí não é crente e quer conhecer a Deus de verdade, fale com Deus nessa noite. Converse com Ele no seu coração. Estou aqui como um homem imperfeito, como um pecador, como você, para te dizer que as minhas obras, elas realmente são trapo de imundícia, mas que as obras que Cristo operou e que ainda opera através do seu perdão vão transformar a sua vida. E se você é crente e ainda não sabe, se só sabe sobre Deus, ou se conhece a Deus de verdade, fale com Ele também. A graça de Deus, ela está estendida a todos aqueles, independente do tempo, que se achegarem a Ele, até o dia que Ele volte. Agarre a oportunidade, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Converse com Deus também. E peça para Deus que te liberte de religiosidade, de arrogância, de prepotência, de julgamento, e que te transforme numa pessoa obstinada por viver e para Cristo e em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Perdoe, Senhor Deus, as minhas falhas, os meus pecados. E abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe o teu povo. E abençoe, Senhor Deus, todas as famílias que estão representadas pelas pessoas que estão assistindo este culto e esta mensagem. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, e te pedimos que o Senhor transforme os nossos corações, para que o mundo creia que Jesus tem poder para salvar da morte e do pecado. Para que o mundo creia que em Cristo Jesus há vida, e vida em abundância, com uma felicidade inigualável a qualquer sensação que qualquer coisa do mundo possa nos dar. Nós te louvamos agradecidos por tudo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o nome de Deus possa ser exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam